Certo, então continuando o sexto mandamento, estamos estudando o sexto mandamento. Hoje iniciaremos pela pergunta 409, do 409 ao 415. De novo? Então a gente... A Bíblia. Então a gente começa pela pergunta 409. Com algo que aflige de maneira especial muito aos jovens, né? Nós vemos muitos jovens que vêm em retiros, nos encontram, e em muitos desses retiros a gente vê esse problema, ou entre aspas, essa doença que aflige a sexualidade, principalmente dos jovens, né? A pergunta 409 diz assim: a masturbação é um atentado contra o amor? É, né? Então, e o Cat ali já vem nos dizer que é sim. A masturbação é um atentado contra o amor, porque torna a estimulação do prazer num fim em si mesmo e desvia a pessoa do desenvolvimento integral do amor entre o homem e a mulher. Por isso, o sexo consigo mesmo é, em si mesmo, uma contradição. A Igreja não diaboliza a masturbação, mas avisa que ela não é inocente. Na verdade, muitos jovens e adultos são prejudicados por se isolarem no consumo de imagens, filmes e ofertas da internet, em vez de procurarem o amor numa relação pessoal. A solidão pode levar a um beco sem saída, onde a masturbação se torna um vício. Ninguém, contudo, se torna feliz vivendo o lema: para sexo não preciso de ninguém, faço-o sozinho como e quando preciso. Então olha que interessante o que o Cat nos diz, né? É um atentado contra o amor. No Cat passado, né, a gente viu, né, Jéssica? Que a Jéssica falou que Deus fez o homem e a mulher, fez um para o outro, né? Então a intenção, aquilo que está no pensamento de Deus é um para o outro. O amor ele só pode ser, só foi feito um para o outro, para ser usado com o outro. Então a masturbação ele atenta contra o amor na medida em que eu tenho o simples e puro prazer, né, comigo mesmo, lá. Igual aqui ele fala que vivendo o lema, né? Para sexo não preciso de ninguém, faço sozinho como e quando preciso. É interessante também que ele fala que as pessoas elas preferem se isolarem em imagens, vídeos e tantas outras coisas que tem principalmente na internet, em vez de procurar o amor numa relação pessoal. Então o que a gente vê? A gente vê o isolamento, né, esse medo de ter uma relação humana com alguém. Muitos têm medo de se relacionar, né? Talvez porque muitos também já foram machucados em relacionamentos também. Então a pessoa se isola. Daí ela se isolando, ela acaba buscando esse consumo, né? Esse sexo sozinho, através do consumo de imagens, filmes e tantas outras coisas. Vamos... É interessante também que ela coloca, até o padre Paulo Ricardo, ele comenta, né, a respeito disso, que fala ali, a igreja não diaboliza a masturbação, mas avisa que ela não é inocente. A igreja entende o que é a masturbação, porque a gente viu também no enquete passado que o ser humano é dotado de desejos sexuais. Ele não é uma máquina. Sim, tem desejos sexuais, mas Deus fez esses desejos sexuais para que sejam utilizados um com o outro, né? O homem com a mulher com o homem, não sozinho, né? Ou homem com homem, ou mulher com mulher. Então a igreja não diaboliza, mas ela avisa que isso não é inocente, porque depende da consciência. A pessoa ela é livre para ela fazer, mas ela usando essa liberdade para fazer algo
Isso daí a igreja sabe que isso não é inocente, isso é consciente, né? A pessoa tem ideia do que ela está fazendo. Às vezes por alguns minutinhos de prazer. A pergunta 410, a Diana, você pode ler pra gente? O que se entende por fornicação? A fornicação, acho que está dando a definição aqui, né? Porneia, Do grego, né? significava originalmente as práticas sexuais pagãs, como a prostituição sagrada. Posteriormente, o termo passou a referir-se a todos os tipos de ações sexuais fora da comunhão conjugal. Hoje, é vulgarmente empregado em sentido penal, fornicação com menores ou dependentes. É interessante, a gente pode parar só para a gente entender essa questão a fornicação, antigamente, por isso que fala aqui do grego porneia, antigamente nos templos romanos, eles cultuavam aqueles deuses, mitologia, nos templos gregos, né? Mitologia grega. E tinha lá os lugares, que seriam os prostíbulos. E lá dentro tinha certas pessoas nesses templos desses lugares de prostituição, era como se fosse, não é essa palavra, mas era como se fosse um religioso, uma alma religiosa. Era alguém naquele lugar lá que eles viam essa questão da prostituição no sentido de estimular a fecundidade. Então, tinha esses lugares onde tinha a prostituição, e daí a pessoa ia lá para ter uma relação com tal pessoa, porque era a representação da deusa lá grega, mitologia. Até o nome, na verdade, é sacerdote e sacerdotisa. Na verdade, era a pessoa responsável pelo templo. Isso. E aí, as pessoas, aí na verdade, essas pessoas, por exemplo, igual a Afrodite, que era a deusa do amor, né? Então, por exemplo, eles queriam, por exemplo, alcançar o amor de uma pessoa. Então, para isso, eles tinham que ter alguns sacrifícios que eles faziam. Então, o sacrifício poderia ser tanto sexual com aquela pessoa, quanto outras coisas, né? Tipo, hoje assim, trazendo um pouco para a nossa realidade, seria, por exemplo, entre aspas, como se fosse uma macumba. Entendeu? Só que além só que assim, na macumba a gente não ouve falar das relações. Mas era tanto sexual quanto material. Os sacrifícios. E tinha, por exemplo, assim, quem não podia ter filho, essas coisas assim. Daí tinha relação, era uma prostituição sagrada, chamada prostituição sagrada, que era querendo ter fecundidade, ou querendo poder ter filhos e tal. Esse nome, fornicação, veio dessa época. Significava isso, essa prostituição sagrada, relacionado com isso. Posteriormente, então, esse termo passou a referir-se a todos os tipos de ações sexuais fora da comunhão conjugal. Então, depois dessa época, passou a se referir tudo aquilo as ações, todos os tipos de ações sexuais fora do matrimônio, né? Vamos dizer assim. Hoje, então, seria a traição, né? Hoje é vulgarmente empregado em sentido penal, fornicação com menores ou dependentes. Frequentemente, a fornicação está ligada à aliciação, à mentira, à violência, à dependência e ao abuso. Ela é, portanto, uma grave falta contra o amor, porque fere a dignidade do ser humano e interpreta mal o sentido da sexualidade humana. Os Estados têm o dever de proteger, sobretudo, os menores de atitudes obscenas. Então, essa fornicação, ela tá ligada principalmente à mentira, né? Porque é você estimular algo na pessoa, é como se você estivesse manipulando algo nela. Então, por exemplo, a gente vê a dificuldade, às vezes, de se manter a castidade, né? A gente pode tomar como exemplo isso. É a dificuldade de manter a castidade, se manter principalmente para um jovem solteiro,
se manter casto, se manter íntegro. Mas daí o que a gente vê na televisão, né? A televisão constantemente, eu falo televisão, mas hoje em dia é um meio de comunicação que já nem é tanto foco, né? Hoje em dia a juventude está mais na internet. Então, na televisão ou na internet, você vê assim, isso a gente também falou na aula passada, né? A sexualidade assim escancarada para a pessoa, para quem quer ver e ouvir. Então, antes, se a gente for os mais antigos, acho que quem tem mais de 20, eu me lembro dessa época. Eu me lembro dessa época. Para um jovem, antes, eu digo assim, de 20 mais ou menos, porque daí a internet não era tão conhecida, aqui no Brasil não tinha tanto, não existia o YouTube, né? Então, antigamente, um jovem que queria, ia procurar um conteúdo erótico, alguma coisa erótica, ele tinha que ir numa banca de jornal, né? Ou num sebo, alguma coisa assim, e com muito óleo de peroba na cara, né? E ir lá e comprar, ainda ter acreditar que o jornaleiro ia ter a boa vontade de vender o negócio para ele. Quer dizer, ele tinha que passar por um monte de barreiras, tanto internas, vergonha, esse tipo de coisa, quanto externas, né? Medo de, às vezes, a pessoa não querer vender e tal. E hoje em dia a gente vê como é fácil, né? Ao mesmo tempo que você tá, por exemplo, ao mesmo tempo que a pessoa pode estar vendo esse vídeo no YouTube, depois ela pode abrir uma outra aba e pode estar vendo outro conteúdo, um conteúdo erótico e tal. Então hoje em dia isso é muito fácil, é muito tranquilo, né, de se ter acesso, né, de ter contato com isso. Eu acho que a fornicação também, aqui no catecismo, não vai dizer que a fornicação é a união carnal fora do casamento, o casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrário à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e a educação dos filhos. Então, assim, a fornicação pode-se colocar também, por exemplo, igual a gente, né, sabe muito, né, e, por exemplo, dentro do casamento tem muitos homens e até mesmo mulheres que às vezes vão atrás de prostitutas, de outras mulheres. Isso também, além de ser chamado prostituição, também é fornicação. Só que o catecismo ele é bem claro, ele é gravemente contrário à dignidade humana. E a pessoa que comete a fornicação, ela não está pecando não somente contra o esposo, mas ela está pecando contra a geração que virá, né? A geração que virá, os filhos. Aqui, fala mesmo, ó, é gravemente contrário à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e a educação dos filhos, né? Então, assim, até aquela... Uma vez eu ouvi uma historinha ou melhor, uma historinha não, eu lembrei agora. É o testemunho da Glória Polo. Eu não sei quem já teve oportunidade, eu até compartilhei com vocês. Ele é bem longo, assim, mas é muito interessante, principalmente para nós que trabalhamos com jovens, né? Porque ela teve uma experiência de morte, né? E caiu um raio, né? Ela caiu um raio nela, tá uma história longa. Mas ela estava contando que ela, nessa morte que ela teve, quase morte, ela disse que ela viu os pais dela. E a mãe dela, ela disse que sempre foi muito de igreja e tal, então ela viu a mãe dela no céu. E o pai dela, ela viu o pai dela no purgatório. Mas o pai dela só foi no purgatório porque a palavra diz, né, que a mulher edifica o homem e tal. Então ele ainda teve a chance de ir pro purgatório porque ele era um homem que ele ensinou, tipo assim, com o exemplo dele, ele ensinou para os filhos que, tipo assim, ele tinha a família dele, a esposa e os filhos, né? Ele tinha essa mentalidade, porque eu tenho uma mulher e tal. Agora, para que eu possa me divertir, então eu tenho as mulheres fora do meu casamento.
E todos os filhos dele, os filhos homens, todos eles estavam seguindo pelo mesmo caminho do pai. E ela contava assim no testemunho dela, que cada vez que um filho dele traía a esposa, ele sentia as dores do pecado dos filhos dele. Porque ele foi responsável, né? Ele foi corresponsável do pecado dos filhos. E, assim, é bem interessante depois, se vocês vão ver, tá? Até depois no final o bispo Dom Humberto Taveira, ele dá uma declaração, porque, né, a igreja ainda não reconheceu, mas a igreja não desmente o testemunho dela. Mas é bem forte, né? Para você ver como que, às vezes a gente pensa assim, né, que o pecado é só meu, né? É só eu que peco e não, na verdade acarreta. Às vezes passa na cabeça da gente, né? Pode passar na cabeça, o pecado é meu, quem vai sofrer as consequências sou eu, então, né? Posso fazer o que eu quiser que não vai acontecer nada, né? Seja por aí. E ela até falava assim, no testemunho dela, que ela falava assim, que na hora que ela chegou lá, ela viu o pai e a mãe dela e ela não entendeu. Aí depois, quando ela viu o pai e a mãe dela e ela viu Jesus, ela falou assim que ela entendeu que todos os pais estarão presentes no julgamento dos filhos. É muito, gente, é 2 horas de testemunho, mas é muito assim, ela fala sobre o coração do sacerdote, é lindo, assim, é de arrepiar, só de falar do sacerdote, assim, fugindo um pouco, é muito bonito. Ela fala assim que todo sacerdote nasce com o mesmo lado aberto de Jesus. Tipo assim, ele tem uma marca no coração dele, porque é daquela marca que quando ele celebra, né, quando ele faz a celebração, é daquela mesma marca que ele se torna, tipo assim, ele se torna, né, Jesus, né, graças, entendeu? Aí, o jeito que ela fala, vocês vão entender, eu não vou conseguir falar, mas é muito difícil. A gente acha que a gente pode. Vou fazer uma pergunta. A fornicação, ela é só quando a pessoa é casada ou é qualquer tipo de ato sexual? Não, então. Ela hoje em dia isso está também empregado. Hoje ela é empregada no sentido também de quem não é casado. Por exemplo, a fornicação seria todo. Hoje teria mais ou menos o sentido assim: seria todo ato sexual fora do matrimônio. Então, por exemplo, daí entraria os relacionamentos, por exemplo, que as pessoas têm hoje em dia, mas o ficar de hoje em dia já é com relação sexual, né? Muitos já têm relação no terceiro, no quarto encontro, antes de casar, às vezes depois de 2 ou 3 relações já se separam e vai para outro. Então, tudo isso entra em fornicação, não é só dentro do casamento, fora também. Então, inclusive, em outros vídeos do Cat, você consegue ver que eles dão nessa parte aqui do exemplo, a questão dos jovens, de uma pesquisa que foi feita, dos jovens que têm várias relações antes do matrimônio e quando se casam, tem profundas marcas, profundos perigos e muitas vezes o casamento não vai para frente. Porque eles, tipo, isso que a Diana falou, da dignidade humana, feriu a dignidade humana, a sexualidade, aquilo que Deus fez a gente para que a gente possa, porque é uma privacidade, né? Tanto o homem quanto a mulher, Deus fez a gente para que a gente possa se expor inteiramente diante do nosso esposo, diante da nossa esposa, e não para muitas pessoas, é algo que é muito reservado. É muito reservado. Então, quando a gente... Isso. Por isso que é separado, né? É um momento único mesmo. Só interrompendo um pouquinho, aqui dentro dessa fornicação, aqui fala mais da ação sexual em si, mas eu entendo que entra aqui também como quando a gente fala do sexo, não seja o ato sexual em si, e tudo aquilo que envolve o ato em si. A fornicação eu entendo da mesma forma, né? Não só a relação em si, mas qualquer atitude ou qualquer coisa que leve que te leve, por exemplo, à masturbação ou a outras coisas. Né? Eu entendo isso também. Sim. Exatamente. Eu lembro que na época quando eu fiz catequese,
a catequista, eu lembro de uma aula que ela falou a respeito da fornicação. E daí, como ela usou para explicar, ela falava assim que era igual um bolo que se deixava no forno. E que daí ia esquentando. Então ela falava assim que quando dois jovens estão namorando, não pode ficar se beijando. E falar, não pode ficar se beijando muito, porque daí vai esquentando, esquentando, esquentando. Chega uma hora que o bolo queima, né? É a mesma coisa, chega uma hora que vocês vão pecar. E eu levo isso comigo, essa questão da fornicação, nesse sentido também. Não em si o ato, mas aquilo que me leva, me provoca, né? A 411. Vai confirmar o que a Diana falou lá, a questão da prostituição e da fornicação. Porque motivo a prostituição é uma forma de fornicação. Muita gente tá. Na prostituição, o amor degrada-se em mercadoria e o ser humano converte-se em objeto de prazer. Por isso, a prostituição é uma grave falta contra a dignidade humana e um pecado grave contra o amor. Os beneficiados da prostituição, comerciantes de pessoas, proxenetas, clientes, carregam sem dúvida sobre si uma culpa maior que as mulheres, os homens, as crianças e os jovens que vendem o seu corpo, a miúde pela obrigação ou pela dependência. Então, olha que interessante o Catecismo vem nos dizer que aqueles que se beneficiam da prostituição, tanto lá as pessoas que aliciam, né, as prostitutas, eles, principalmente os clientes, né, eles carregam uma culpa muito maior do que a pessoa em si que está vendendo o seu corpo, né? Porque o catecismo, a igreja entende que às vezes pode ser por obrigação ou por uma dependência, né? E daí aqui a gente pode lembrar, eu lembrei do filme que ele busca implacável? Então, que o rapaz vai buscar a filha. Ah, o busca implacável. Isso. É a questão do que fala a respeito do tráfico de pessoas, que é algo que existe. A pessoa às vezes quer, principalmente mulheres, né? Querem trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, tal, como babá. Às vezes o anúncio é sempre assim. E daí quando chega lá no país, na cidade lá, ela é aliciada e ela é obrigada muitas vezes a se prostituir. Não é nada daquilo, quer dizer, fantasiar algo para ela, não é nada daquilo. Isso é algo que acontece. Então, que tenha acontecido. Então, a igreja entende essa questão. Então, ela fala que aqueles que mantêm essa indústria da prostituição, né, essa questão, eles são mais culpados do que aqueles que se prostituem. E, de novo, cai naquela questão do amor, né? O amor, que é algo tão belo, igual ela falou, tão belo, tão bonito, algo que Deus fez, com aquele sublime amor, ele se degrada, ele vira uma mercadoria, né? Que você pode vender. Imagine, isso fere, é um crime contra a dignidade humana e um pecado grave contra o amor. Imagine o que não passa da cabeça, de repente, de uma pessoa que se vende assim. O que ela não leva, de trauma, assim. É difícil imaginar que uma pessoa nessa situação possa ter esperança de um casamento fiel, fecundo, um casamento que seja... um casamento nesse sentido, porque ela já não, eu me colocando num lugar, o que dá pra gente imaginar assim, ela já perdeu tudo aquilo de puro, de belo que você podia guardar pro outro, sabe, da privacidade, essa questão assim já se destruiu. Então, se a gente se pensar nesse sentido, é algo muito ruim, é um crime mesmo para a pessoa que faz e também para a pessoa que está comprando ali essa mercadoria, né? Que é esse prazer em um momento. E é interessante que no meu antigo serviço, às vezes tinha alguns pais, trabalhava com alguns pais, né? E eles falavam que eles levavam os filhos deles para ter a primeira relação com uma prostituta, para que quando chegasse no casamento, eles não fizessem feio. Era isso que eles falavam. E era assim, era algo horrível. Daí você fica agora assim, vendo isso eu escutei naquela época, e eu ficava, nossa, tipo, nada a ver, né? Na época eu falava, nossa, nada a ver. Por que isso? Não, porque não pode fazer feio.
Mas não vai ser a primeira vez dela também? Os dois não vão se descobrir? Não, ele tem que ser macho, homem. Meu pai me levou, era sempre assim que eles falavam. E vendo assim, hoje aqui, e pensando, refletindo sobre isso, que triste, né? Tanto para o jovem lá, que vai ter a primeira relação, quanto para a pessoa. Imagine depois no casamento, não tem mais aquela descoberta, sabe? Aquilo assim, é triste. É algo que, assim, me entristeceu muito nesse sentido de ver pelo lado, assim, da dignidade humana mesmo, né? Como se destrói. Você viu também, você estava falando, né? Daí eu lembrei daquele caso lá nos Estados Unidos, do cara que manteve, né, aquelas 3 mulheres Verdade. presas, sequestradas. 10 né? anos. Teve uma que ficou 10 anos, a outra, todas eram tempos assim, a primeira acho que foi 15 anos, a segunda era 10 anos e a outra era 8 anos. Elas eram jovens. E elas eram muito jovens quando o cara pegou elas, né? Sequestrou. E prendeu elas dentro de casa. E o pior, assim, né? Vamos dizer, é que elas engravidavam e ele espancava elas até que acontecesse o aborto. Senão eles levavam elas e faziam o aborto. Só uma teve um filho, que foi a primeira sequestrada, né? Agora você imagina, né? Quantas sequelas, né? Nesse coração, né? Quanta cura interior, né? Que não tem que passar, porque, gente, 15 anos é uma vida, né? E criar um filho, né? E aí o fruto disso, né? Aquela criança, né? Vivendo ali dentro daquela casa com aquele homem, com 3 mulheres ali, né? Ele batia nelas. Oprimidas, né? Então, assim, é uma história de vida, assim, né? Muito machucada. E o rapaz, né? ele foi morto, né? Ele Na foi preso cadeia. e mataram ele na cadeia. Mataram ele na cadeia. Há 2 semanas atrás, mais ou menos. Foi algo recente. Quanto tempo eles ficaram presos? Então, a primeira 15 anos, a segunda 10 anos e a terceira acho que foi 7 ou 8 anos. Ele sequestrava, elas eram jovens, jovenzinhas. Uma foi sequestrada, tinha 13, 14 anos. E ficou 15 anos vivendo. Teve um outro caso também de uma outra moça, que ela foi sequestrada quando ela tinha 14 anos. Né? Só que essa foi uma só. E aí o cara tinha né? Ele tinha a casa dela, tinha um porão, e ele prendeu ela dentro desse porão, né? Então ninguém nem conseguia ouvir se ela gritasse e tudo. Que essas 3 mulheres, eu não sei ali o que foi aconteceu, né? Eu não sabia, não sei assim se elas ficaram presas, como que elas ficavam dentro daquela casa, mas parece que um dia uma conseguiu sair e pediu ajuda pro vizinho. Isso depois de quantos anos, né? Agora, essa moça, ela ficou 20 anos. Ela ficou 20 anos. E aí, eles só encontraram ela porque o cara morreu. O cara morreu dentro da casa. E daí os vizinhos... E o pior é que os vizinhos conheciam ele. Falavam que ele era um cara muito gente boa, não sei o que, tal. E aí um vizinho, né? Porque ele sempre tinha uma rotina, o cara. E aí um vizinho estranhou, porque fazia já uns dias que ele não viu o cara. E aí quando eles entraram dentro da casa, o cara tinha um ataque fulminante e morreu. E aí acho que a mulher ouviu sons diferentes dentro da casa, e nessa ela tinha 3 filhos, né? Ela é criada e ela tava com os 3 filhos no porão. Tanto que uma das meninas, da filha dela, já tinha 15 anos. E a menina também estava sendo molestada pelo cara. E aí ela ouviu as vozes daquelas pessoas e ela começou a gritar, a chamar tudo, e aí eles encontraram ela com as crianças. Então, aí é nessas horas que a gente vê, né? Porque o nosso carisma, né? Cada vez mais. 412. Por que razão a produção e o consumo de pornografia são um pecado contra o amor? Flávio, você lê pra gente. Peca gravemente quem faz mau uso do amor, arrancando a sexualidade humana da intimidade de um amor vivido comprometidamente por 2 pessoas e convertendo-a em mercadoria comprável. Quem fabrica, consome ou compra produtos pornográficos fere a dignidade humana e alicia os outros ao mal.
Bem, a pornografia é uma variante da prostituição, pois também aí o ser humano é tentado a dar amor por dinheiro. Atores, produtores e comerciantes faltam da mesma forma grave contra o amor e a dignidade humana. Quem consome produtos pornográficos, quem se move em mundos virtuais pornográficos ou participa em eventos pornográficos, encontra-se no alargado circuito da prostituição e promove o negócio sujo e bilionário do sexo. É interessante que a questão é a mesma questão com relação à prostituição, né? É a venda, o consumo do amor, né? Entre aspas. Virou uma mercadoria. Mas é interessante que ele fala, o catecismo fala que ele alarga, a pessoa que incentiva isso, que consome isso, ela contribui ainda mais para uma indústria que já é bilionária, né? Para um negócio que já é bilionário. No ramo dos filmes, né? Hoje em dia, o ramo dos games, dos jogos, já passou o da indústria do cinema. Mas dentro da indústria do cinema, a parte que mais cresce na indústria dos filmes é o pornográfico, os filmes pornográficos. É engraçado a gente. Engraçado não, é feio. Mas assim, a gente lendo isso, a gente sabe que existe isso, né? Que aí no mundo isso é comum, vamos dizer assim. Mas a gente lendo aqui no YouCat, isso pro ouvido da gente é uma coisa tão absurda, né? Que assim, eu lendo aqui, eu falei, nossa, isso é tão absurdo, mas é uma coisa tão comum que a gente vê hoje em dia. E o que é mais triste ainda é que as pessoas olham para esse tipo de coisa com um olhar de naturalidade, né? De ser normal, de tudo bem, né? É comum, vamos, né? E pra gente é tão claramente que isso é errado, aí a gente fica pensando, como que as pessoas não enxergam que isso é errado? Como a gente consegue enxergar? Com essa visão, né? Sabe? É uma coisa tão louca na cabeça da gente, porque assim na verdade, desde o começo das primeiras perguntas, já estava isso na minha cabeça. Você tem uma noção, a gente tem uma noção tão clara, a gente tem uma visão tão clara de que tudo isso é errado, e é tão absurdamente, se a gente for pensar, como que as pessoas, né, no geral, no mundo mesmo, não conseguem enxergar com clareza que tudo isso está errado. Né? Não é uma coisa tão assim, falar que né, difícil colocar na cabeça, porque tem coisas assim, né? É um sabe, pecado, uma né? coisa Pecado cego. tão absurda, né? Que a gente fica até, sei lá, mas é muito absurdo mesmo. A gente fica meio indignado com certas coisas assim. E existem. O interessante também é que é uma indústria que sempre se molda à realidade, né? Antigamente era muito comum em videolocadoras, né? Na época de locadora, você tinha lá a área geralmente da pornografia. Então, mas daí geralmente nas locadoras era uma área reservada, fechada, de repente uma salinha e tal. Tinha uma plaquinha e tal. Mas conforme vai mudando, hoje em dia é muito difícil achar uma Tinha locadora. idade, né? Tinha. Colocava idade, uma hora, Isso. não sei o quê, né? Geralmente tinha câmera, tinha uma série de coisas. Só que daí ela vai se moldando, né? Hoje em dia o que você tem? Você tem na internet geralmente assinaturas igual serviços de streaming de vídeo que você paga. Você também tem serviços de streaming de vídeo só pornográfico, você passa o tempo todo. Existem canais por assinaturas que passam, né? 24 horas de pornografia. Então é uma indústria que se incentiva. Lembra daquele site daquele site que a gente viu, da traição? Verdade. Tem um site na internet que você se cadastra nesse site e lá ele... É um site de relacionamento. É um site de relacionamentos. Só que as pessoas que se inscrevem são pessoas casadas. Que querem ter um caso. Que querem ter um caso e não querem ser descobertos. Isso. É igual o site de relacionamento. Pessoa que quer encontrar um par perfeito, igual esses sites de namoro, paquera. É um site só que para pessoas que já são casadas, ou que já namoram, já são noivas e tal, e elas querem ter um caso. Daí você se cadastra, você coloca a sua preferência e tal,
Inclusive, assim, era muito feio o banner, né, nos sites, porque era uma pessoa, uma mulher, geralmente, ou um homem, fazendo como se fosse, Assim. de silêncio, né, fazia assim. Desse jeito. E o pior era a quantidade de pessoas, né? Tinham E aí lá aparece, assim, lógico, não mostra, né? Porque ele não expõe a mas já pessoa. fala assim, já estão cadastrados mais de tantos milhões, não sei De quantos, né? milhões de pessoas cadastradas no site. E daí o homem que era casado, ele podia se relacionar com outros homens, por Ou exemplo. homem ou mulher. Tanto qualquer um dos dois. Sabe? Então, assim, é um site de fornicação. Né? É explícito, né? É um inferno, então. Inferno Então, virtual, assim, isso olha mesmo. que o ambiente que a gente vive. E é algo igual que a E Flávia assim, falou. e é tão exposto, né? Porque qualquer um pode entrar lá. Sim. E outra, já é o site, ele é em português, né? Apesar Eles são em várias. é um lugar estrangeiro, mas tem escritório no Brasil, já tem um site em português, é um negócio. Exatamente. Tem aqui uma citação aqui no cantinho. Engana-se quem acredita que, para os cristãos, o maior dos vícios é o impudor. Os pecados da carne são maus, mas não são os piores. Na verdade, duas forças no ser humano procuram impedi-lo da sua autodeterminação: a animal e a diabólica. A diabólica é a pior das duas. Por isso, o hipócrita, frio e vaidoso, que regularmente vai à igreja, pode estar mais próximo do inferno que uma prostituta. Naturalmente, é melhor, porém, não ceder a nenhum. Forte, né? C.S. Lewis. Esse escritor não é do Nárnia? Hã? Não é o escritor do Nárnia? É. Escritor do Nárnia. E se a gente for pensar da questão tudo que norteia a pornografia, dos comércios, existem várias coisas, né? Isso é a indústria da camisinha, né? Que também se utiliza disso, sex shops e tantas outras coisas que se utilizam disso, né? Vocês lembram? Eu acho que foi quando a gente falou do pecado, aqui no enquete mesmo, que a gente levantou uma questão a respeito dos donos de motéis, né? Se eles também, né, pecavam. Aí tá reafirmando, né? Que Porque sim. na época, acho que a gente discutiu, não sei se vocês lembram, acho que foi quando a gente estava falando de pecado mesmo, né? E aí surgiu a questão, né? No caso de donos de motéis, Se eles também pecavam, de né? boates, né? Que instigavam as pessoas ao sexo, né? À prostituição. Aí tá a resposta, né? Um pouco mais adiante. E é interessante que isso se torna um vício, né? A gente viu nos programas passados. Já há um bom tempo, é aquilo que a gente viu lá atrás, já que práticas ruins, repetidas vezes, se tornam um vício, né? Exatamente. É um vício que muitas vezes a pessoa é viciada nesse tipo de conteúdo, e daí isso não muda quando a pessoa casa. Muitos acham que quando casa, a pessoa que é jovem e tal, que tem vontade que se masturba e que vê filme e tal, quando casar vai passar, porque vai ter esposa. Não. E por isso que existem os sex shops e tantas outras coisas, que o cara, mesmo casado, quer sempre ter alguma coisa a mais, alguma coisa que eles falam, né, apimentar a relação. Quer dizer, o sexo se torna banal, né? Algo simples, sim. Porque ele foi tão vulgarizado antes, né? Que no momento onde ele tem que ser especial, ele acaba sendo... Daí ele não vê importância naquele ato. Algo que possa gerar vida, né? 413. Por que motivo a violação é um pecado grave? A violação aqui, até o Enquete ali coloca no slide, é no sentido de estupro. Quem viola outra pessoa rebaixa integralmente, porque invade violentamente a intimidade profunda dessa pessoa e fere-a no cerne da sua capacidade de amar. O violador ou estuprador comete um crime na essência do amor. Faz parte da essência da união sexual que esta ocorra exclusivamente no âmbito livre do amor. A liberdade aí entrando, né? As violações podem até acontecer no matrimônio, mas reprovável
é a violação no seio das relações de dependência social, hierárquica, profissional e familiar, como entre pais e filhos, ou entre professores, educadores, sacerdotes, religiosos e os seus pupilos. Duas coisas que a gente pode, sim, principalmente ver é a questão do estupro, não tem nem muito o que falar, né? Mas duas coisas que me chamam a atenção é o atentado contra a liberdade, que é algo tão respeitado por Deus, né? Nem Deus interfere na nossa liberdade. Então, atentado contra a liberdade, o amor, e a questão do mais reprovável ainda é a violação no seio das relações de dependência social. Então, é um pai cometer estupro com a filha, ou professor e aluno. E é interessante que a igreja ela não foge do assunto quando ela coloca aqui sacerdotes, religiosos e seus pupilos. A igreja, ela é independente de quem faça, tá errado, e ela deixa bem claro isso, que é reprovável, mais reprovável é quem usa dessa questão hierárquica, da relação hierárquica que possui, para cometer esse tipo de ato. Então, daí me faz lembrar também das notícias que sempre às vezes saem, né? Que a igreja protege os sacerdotes, não acontece nada com eles. Aqui a gente pode ver que isso é extremamente uma mentira, porque ela fez questão de colocar num documento da igreja, né? Que é reprovável, mais ainda reprovável. É esse tipo de situação quando ocorre, aproveitando-se da situação hierárquica. Vamos pro próximo. Um tema polêmico. O que diz a igreja sobre o recurso ao preservativo na luta contra a AIDS? Lê pra gente. Nem sequer tomando em consideração o fato de o preservativo não oferecer uma proteção absolutamente segura contra as infecções, a igreja rejeita o recurso a este meio mecânico na luta contra a epidemia da AIDS e defende, sobretudo, uma nova cultura de relações humanas e a alteração da consciência social. Só a fidelidade vivida e a renúncia a contatos sexuais levianos oferecem proteção eficaz contra a AIDS e permitem uma vivência integral do amor. Pertence a isso o respeito pela igual dignidade do homem e da mulher, o cuidado pela saúde da família, a relação responsável com os impulsos da paixão e também a temporária renúncia às relações sexuais. Nos países africanos em que, através de largas campanhas sociais, foi apoiado tal comportamento, ou seja, da renúncia do ato sexual e todos esses citados acima, os índices de infecção baixaram nitidamente. Além do mais, a Igreja Católica faz tudo para ajudar as pessoas infectadas pela AIDS. Então, a Igreja é contra o uso do preservativo na luta contra a AIDS. Não é nem pelo fato da camisinha não proteger nada, né? Porque o vírus, isso muitas pessoas já sabem, mas o vírus da AIDS, talvez eu já até possa falar melhor, mas o vírus da AIDS, ele é cerca de 10 vezes menor que as fibras do látex, do preservativo. Então, é certo que não barra nada essa questão do vírus. E também questão da procriação também não é eficiente com relação a isso. Mas não é nem por isso. Mas a igreja, ela defende, antes da questão do preservativo, ela defende uma nova cultura de relações humanas e a alteração da consciência social. Ou seja, é a pessoa se relacionar adequadamente, né? Não viver igual um animal. Tendo relação, assim, bem escancarado seria isso. Tendo relação com quem quiser, a torto e direito, fazendo da vida aquilo que quer e ferindo a dignidade humana própria e dos outros, né? E é interessante a questão nos países africanos, né? A gente eu pelo menos lembro, que quando criança, eles falavam muito na AIDS, na África e tal, e a questão de se incentivar a utilização da camisinha.
nesses locais. Mas não deu certo, né? Porque só depois que alguns governos começaram a mudar o foco da campanha e não incentivar a utilização do preservativo, mas em começar a conscientizar as pessoas de ter um parceiro fiel ali, um parceiro só, a não ter relação assim à torto e direito, a saber com quem se relaciona. Só depois disso, e para aquelas que já contraíram a doença não terem relações sexuais, só depois disso é que os índices caíram, nitidamente. Ou seja, só depois que esses governos fizeram aquilo que a igreja vem falando há muito tempo, né? E além do mais, para aqueles que, né, que falam que a igreja católica só bate só é aquele martelo moral, né, que fala que não pode usar camisinha, o catecismo coloca no final que a igreja católica faz tudo para ajudar as pessoas afetadas pela AIDS. Tanto que tem um vídeo, né, que fala, nós somos a igreja católica, né, que fala que a igreja católica é a maior instituição caritativa do planeta, né? Não tem ninguém no mundo que mais ajuda as pessoas do que a própria igreja católica. Faz bastante tempo já que eu vi uma pesquisa que falava que assim, a maioria das pessoas que têm AIDS, né, elas adquiriram AIDS, no caso assim, dentro do casamento, né, porque tinham parceiros fora e aí o esposo pegou da esposa e por causa da traição. E eu segundo, porque assim, é uma maioria assim, bem disputada, esse dos casais que traem e também dos homossexuais. A maioria ou é homossexual ou são casais, e é muito pequeno a porcentagem das pessoas que pegaram, por exemplo, numa transfusão, né, de repente numa coisa cirúrgica, foi fazer, de repente precisou. É muito pequeno. A maioria é realmente pela relação sexual e pela relação sexual de forma errada, né? Não da forma correta, né? Não da forma que Deus criou, da forma que tem que ser, né? Inclusive isso fora quando é antes, pré-matrimonial, por exemplo, as esposas que casam com um cara e daí ela não sabe, mas ele tem o vírus HIV. Ela pode pedir anulação do casamento. E, né, é algo válido, porque supõe-se que o matrimônio é constituído de verdade, né? Porque, na verdade, perante isso que a igreja também diz, a relação não pode nem ser consumada com o ato sexual, né? Porque você imagina, por exemplo, se acontecer, né, por exemplo, um casal que pega um vírus, de repente pegou o vírus por causa de uma transfusão, né? Esse casal vai ter que viver a castidade, porque... né, a castidade de não ter a relação sexual, né? Ou até mesmo optar por isso, né? Porque o que acontece? Eles não vão ter mais a relação, mas tem a relação, não tem a relação sexual em si, mas tem a outra relação. Mas essa questão da pessoa casar, ela pode pedir, não é nem a anulação, né? A gente aprendeu, é nulidade. Que fala. É a mesma coisa com outros vícios também, né? Por exemplo, a pessoa ela é um dependente químico, tal, não sabia, tal, e casou e depois descobriu, é algo possível de nulidade. E a final de hoje, como julga a igreja a homossexualidade? Deus criou o ser humano, homem e mulher, e corporalmente também os determinou um para o outro. A igreja acolhe sem reservas as pessoas que se sentem homossexuais e rejeita qualquer forma de discriminação. Simultaneamente, afirma que as formas de encontro sexual entre as pessoas do mesmo sexo não correspondem à ordem da criação. Isso, mas não tem outra parte. Mas a gente vê a confirmação de tudo isso que a gente já falou, né? Deus criou o homem e a mulher, corporalmente também fez um para o outro. A questão assim, é interessante que ela falou assim, a igreja acolhe sem reserva as pessoas que se sentem homossexuais. Então, na explicação dessa parte, o que eu encontrei?
que quando se coloca as pessoas que se sentem homossexuais são aquelas pessoas que têm tendências homossexuais. No catecismo, ele coloca essa palavra de tendências homossexuais. Eu acho que 2358. Eu achei que Ele fala como tendências sexuais. Ou seja, a igreja, ela sabe que tem pessoas que nascem já por exemplo, né, sabe que existem homens, por exemplo, que sentem atração por outros homens. Isso inclusive, é algo ela sabe, existe, ela nem questiona no fato. No catecismo fala que ela não entra na questão científica. Então ela acolhe essas pessoas sem reservas, que têm esse sentimento homossexual, que se sentem homossexuais. Nasceu homem, mas sente atração por outro homem, é como se fosse uma mulher. Ela entende isso, mas em contrapartida, ela rejeita as práticas homossexuais. Ela não deseja que tenha um encontro sexual entre pessoas do mesmo sexo, né? Então essas pessoas, elas são chamadas, isso no catecismo vai dizer que elas são chamadas a viver a castidade. É bonito quando o catecismo fala, você conseguiu encontrar aí? Uhum. Que fala que elas são convidadas a compartilhar a dor de Cristo. Aqui, aí fala do nosso papel perante eles, né? Primeiro, deve ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se foram cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes de autodomínio, educadoras da liberdade interior. Às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem se aproximar gradualmente e resolutamente da perfeição cristã. Eu achei bonita essa questão que ele fala que são convidados a partilhar do sacrifício de Deus, porque sabe que vai ser uma vida de sacrifício, uma vida que vai exigir deles, de renúncia, exatamente. E mais uma. Isso mesmo. Hoje, mais do que nunca, evangelizar significa testemunhar uma vida nova, transformada por Deus, indicando assim o caminho. É o documento do Ano da Fé. Uma das frases de 2016. O documento da mãe. É o Bentinho. Então é isso. Que Nossa Senhora possa nos ajudar a cultivar tudo isso no nosso coração, de maneira especial, colocando também essa questão de toda essa parte sexual, que Nossa Senhora possa nos ensinar cada dia mais a como agir na nossa intimidade sexual, na nossa intimidade humana, e possa nos ensinar como agir com as pessoas, né, com os outros jovens, os outros homens e mulheres, com os homossexuais, que Nossa Senhora possa nos ensinar a não discriminar, mas acolher, assim como a igreja fez conosco e faz com todas as pessoas que se aproximam dela, né, do amor de Jesus, que elas possam ser acolhidas pelo amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.